Feliz 2022! Eu desejo que Deus possa realizar cada sonho, que Ele possa abençoar a sua vida, a fim de que você possa romper com todos os seus limites. E eu desejo que realmente seja um ano sobrenatural para você. Agora, não adianta só desejar, né, pessoal? Para que de fato isso aconteça, para que possamos caminhar sobre as águas, viver uma vida de milagres, nós precisaremos, sabe do quê? De aumentar o nível da nossa fé. Você sabia que não basta tão somente sermos fiéis? Tudo isso é muito importante. Mas para que nós possamos caminhar, nos mover no sobrenatural de Deus, nós precisamos da fé. A fé, ela é como se fosse, desculpa a expressão, é como uma moeda espiritual. Sem dinheiro, naturalmente falando, nós não conseguimos sair do lugar. Nós precisamos do dinheiro. É claro que nós não amamos o dinheiro. O amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Mas, de fato, o dinheiro é necessário. Esse é um segredo espiritual. Para que você possa avançar, você precisa de fé. Tem muita gente aí já desanimada, né? Infelizmente, começam a dar ouvidos às previsões de que talvez seja mais um ano difícil, mas independente disso, pode ser difícil o que for. Nós vivemos pela palavra de Deus e eu quero que você abra o teu coração, que você tenha uma nova visão a respeito do seu futuro. É tempo de você ser mais otimista. Deus tem algo novo para nós, é um novo tempo, é um tempo de recomeço, mas para isso nós precisaremos crescer na nossa fé. Você vai conquistar os seus sonhos em 2022. Lá em Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 15, nós vemos a história de um homem que viveu um drama, assim como muitos de nós estamos vivendo nesses dias. Ele tinha um filho doente, um filho enfermo. Acredito eu que uma das coisas mais terríveis, talvez, na vida de um pai e de uma mãe, é ver um filho sofrendo. Aquele filho, ele era lunático, ele tinha ali epilepsia, e ele tentou fazer com que aquele menino obtivesse a cura, ele não conseguia. Ele procurou pelos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus se depararam com uma situação difícil. Eu sei que você tem vivido muitas situações difíceis, não é verdade? Situações que às vezes parece que você não tem mais para onde correr. Foi o que aconteceu, os discípulos não conseguiram socorrer aquele homem, até que aquele homem se achegou a Jesus, relatou a crise que ele estava vivendo e disse inclusive para Jesus que os discípulos não haviam conseguido socorrer aquele homem. E ali a Bíblia fala assim, Jesus ele exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando vocês vão sofrer? Tragam aqui o menino. E Jesus expulsou o demônio do menino, o menino foi curado. Depois daquilo, aqueles discípulos que haviam fracassado na missão de ajudar aquela família, eles perguntaram para Jesus qual era a razão do fracasso deles. E Jesus foi direto na resposta. Jesus disse, é por causa da fé de vocês que é muito pequena. Jesus disse, porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão para este monte, ergue-te e passe daqui para lá, e isso acontecerá. Então veja bem, a causa do fracasso daqueles homens era a fé que era pequena. E você pode me dizer, não, mas eles tinham fé, afinal eles criam, eles eram discípulos de Jesus. É verdade, meus amigos, só que o nível de fé que eles tinham naquele momento não era suficiente para aquela conquista. Todos nós precisamos lutar, porque existem nas nossas vidas muitas vezes níveis de incredulidade que fazem com que nós não consigamos alcançar as promessas de Deus para as nossas vidas. Na minha vida, eu identifico níveis de incredulidade que eu preciso romper para que eu possa estar exatamente no lugar que Deus tem para mim. Quando as coisas não vão bem, queridos, nas nossas vidas, nós não podemos ficar tentando procurar a causa dos problemas fora, nas circunstâncias, porque muitas vezes as causas estão, sabe onde? Aqui dentro de nós. E como é que você aumenta a sua fé? Rapidinho aqui, baseado nessa história, em primeiro lugar, nós precisamos escolher bem as pessoas com quem nós andaremos, escolher bem as nossas amizades. O texto fala que esse homem chegou em Jesus e falou, Jesus, o meu filho está sofrendo, eu apresentei ele para os seus discípulos e os seus discípulos não conseguiram curá-lo. Isso me fala, isso aponta para mim, sabe por quê?
que nós precisamos andar com pessoas de fé. Nós precisamos tomar cuidado com aquelas pessoas que são pessimistas, com aquelas pessoas que são do contra, com aquelas pessoas que muitas vezes tentarão sugar as nossas energias, pessoas que nunca contribuem com nada, e isso pode contribuir para que a sua fé ela seja enfraquecida. Então ande com pessoas de fé. Em segundo lugar, nós não podemos colocar o nosso foco tão somente nas coisas naturais, nas coisas que os nossos olhos enxergam. O texto fala que aquele homem chegou em Jesus e falou: eu apresentei o meu filho aos teus discípulos. Isso pode indicar que ele buscou a ajuda de quem? De homens. Homens naturais tão somente, e não de Deus. Mas se você quer crescer na fé, eu quero te desafiar a olhar um pouco mais para o sobrenatural, desenvolver o olhar da fé, colocar em Deus toda a sua esperança e a sua expectativa. Sempre orar antes de um projeto, de um sonho. Terceiro lugar, para crescermos na fé, nós precisamos jejuar mais, sabia? Sei que jejuar é uma coisa difícil, né? Uma coisa que agride o nosso corpo, mas é um segredo espiritual. Depois, quando os discípulos perguntaram ali para Jesus a razão do fracasso que eles tiveram naquela missão, Jesus falou: olha, vocês fracassaram porque a fé de vocês estava pequena demais. E aí ele fala um pouco sobre a fé, fala da importância da fé, e depois Jesus fala: ó, essa casta de demônios, ela só sai por meio de oração e jejum. Sabe de uma coisa? Quando você jejua, o jejum, ele mexe com você. Eu sempre li esse texto pensando assim: se eu jejuar bastante, eu conseguirei expulsar aqueles demônios mais difíceis, aqueles demônios mais resistentes. E não deixa de ser uma verdade. Mas sabe por que eu consigo, muitas vezes, até expulsar demônio com mais facilidade quando eu estou jejuando? Porque o jejum, ele opera na minha vida. O que o jejum faz? O jejum, ele mortifica a minha carne. O jejum, ele me humilha. E na medida em que a minha carne ela é mortificada, o poder de Deus opera em mim. Um poder de Deus é liberado para coisas impossíveis. Então, nesse caso aqui, o problema foi o quê? A incredulidade daqueles homens. E Jesus disse: olha, se vocês jejuarem, existem castas de demônios que sairão. Ou seja, se você jejuar, se você se humilhar, que quando você jejua, você fica sem comer, você vai, né, parece que você está morrendo aos poucos, né? Eu estou aqui num período de jejum, tá meio complicado. Porque o jejum, ele aflige a nossa carne. E quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Então veja bem, o jejum, ele quebra, ele dá um soco assim na cara da incredulidade da minha carne. Porque a minha carne, que são as minhas emoções, os meus limites, é isso, meus amados, que segura a minha fé. E para terminar, tenha uma vida de oração. Jesus falou, jejum e oração. A oração, gente, ela é uma coisa maravilhosa. Na verdade, a oração já é uma profissão de fé. Porque quando nós oramos, nós estamos ali acreditando que Deus, esse Deus que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, nós estamos crendo que Ele está ali junto conosco, ouvindo as nossas orações. Já é uma confissão de fé. Quanto mais você ora, mais fé você terá. Amém? Então vai ser para você um ano incrível, um ano onde você vai romper em todas as áreas da sua vida, você vai andar no sobrenatural. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua família, o sobrenatural de Deus, toda a provisão que você necessita e ninguém vai te segurar. Eu agradeço a você por já me acompanhar aqui no canal. Peço para que nesse ano você esteja próximo, você traga outras pessoas. Vamos juntos crescer no Senhor e eu vejo você no próximo vídeo.